Eu sou o Ada. E eu sou Raya. Bem-vindos a mais uma exploração aqui no Ellen Talks. Hoje, a gente vai conversar sobre algo fundamental, né? Será que a educação que a gente oferece hoje prepara mesmo as crianças para a vida? Assim, em todos os sentidos? É uma pergunta excelente. Não só o lado acadêmico, mas o físico, o mental, o espiritual. Exato. E para pensar nisso, a gente vai explorar as ideias de Ellen G. White no livro Orientação da Criança. Isso é uma obra que traz uma visão, assim, bem abrangente do desenvolvimento infantil. A ideia aqui é a gente pegar os pontos principais, sabe? E ver o que disso ainda conversa com a gente hoje. Perfeito. Então, o ponto de partida, pelo que entendi do material, é essa ideia de educação integral, né? Harmoniosa. Exatamente. A verdadeira educação, segundo a visão dela, vai muito além do conteúdo formal. O foco é cultivar o potencial único de cada criança, em todas as suas facetas. E ela dá uma ênfase bem grande aos primeiros anos, não é? Os primeiros 7 anos, se não me engano. Sim, muito forte. Considera essa fase crucial para formar o caráter. Aí entra a questão da disciplina, mas com amor e firmeza. Amor e firmeza. Como funciona esse equilíbrio na prática? Bom, o material destaca muito a importância do exemplo dos pais. Aquela ideia de que as crianças aprendem mais vendo o que a gente faz do que ouvindo o que a gente fala, sabe? Faz todo sentido. Ações falam mais alto. Pois é. E também fala de como as rotinas são importantes. Elas trazem segurança para a criança. Criam um ambiente estável onde essa disciplina com amor pode florescer. Não é autoritarismo, é orientação constante. Entendi. Isso se conecta com os pilares que ela apresenta para a educação. Certo, começando pelo físico. Correto, a educação física é vista como a base, o alicerce mesmo. E não é só exercício, embora isso seja importante, de preferência ao ar livre. Ah, tem mais coisa. Sim, fala de alimentação natural, mais simples, e conecta isso diretamente ao bem-estar mental, ao comportamento. E até o trabalho manual entra como ferramenta pedagógica. Trabalho manual interessante para ensinar o quê? Responsabilidade, habilidades práticas, valorizar o fazer, É sabe? legal. E o desenvolvimento mental? O material critica aquela coisa de só decorar, né? Critica bastante. A ideia não é só absorver informação passivamente. Sugere aprender, por exemplo, observando a natureza. Isso estimula a curiosidade, o pensamento investigativo. Investigar em vez de só receber pronto. Exato. Desenvolver o pensamento crítico, conectar a teoria com a prática do dia a dia. O importante não é só o que se aprende, mas muito como se aprende. Entendi. O processo é tão importante quanto o conteúdo. Precisamente. E talvez o pilar central, o objetivo maior de tudo isso seja a formação do caráter. O caráter como objetivo final? Sim. Isso envolve desenvolver a consciência moral, sabe? Empatia, altruísmo. Preparar a criança para ser um cidadão responsável, que contribui para a sociedade. Olha, gosto muito de uns insights práticos que o material traz. Tipo, a paciência estratégica. Ah, sim. Respeitar o tempo de amadurecimento da criança, né? No mundo tão acelerado como o nosso, isso parece até... Contraintuitivo? Exato. Pois é, e isso se liga à disciplina restaurativa. A ideia não é só punir o erro, é usar consequências naturais, que ensinem algo. Como assim, consequências naturais? O exemplo clássico é: a criança não cuidou do brinquedo, então, como consequência, ela fica sem ele por um tempo. Aprende a valorizar, a ter responsabilidade. Mas vai além, né? Tarefas não feitas podem levar à perda de algum privilégio relacionado. Ensina causa e efeito de forma direta, sem humilhar. É impressionante como esses princípios, mesmo antigos, parecem falar tanto com os desafios de hoje. A questão da tecnologia, por exemplo. Sem dúvida. A ênfase no equilíbrio ajuda muito a pensar sobre o uso das telas. E a ideia de cultivar talentos únicos, isso conversa totalmente com as teorias mais modernas de inteligências múltiplas, né? Verdade. E o foco no ambiente emocional estável. Super relevante para a saúde mental infantil hoje. Com certeza. É um ponto crucial. Então, pensando em tudo isso, por que revisitar essa obra hoje? Com tanta informação, tantas abordagens pedagógicas diferentes por aí. Olha, o material sugere que ela oferece princípios que não saem de moda, sabe? Princípios para o bem-estar integral. E isso é muito necessário hoje, com tanta ansiedade, tanta pressão.
Um caminho mais equilibrado, talvez. Exato. Foge dos extremos. Nem permissividade total, nem rigidez excessiva. É uma visão que tenta conectar tudo, integrar todos os aspectos do desenvolvimento. E olha, muitos relatos dizem que esses princípios ajudam até no crescimento pessoal dos próprios pais ou educadores. É importante também a gente comentar sobre como o material posiciona esses escritos, né? Sim, é fundamental. O material deixa claro que, para muitos leitores, os escritos de Ellen White são vistos como princípios inspirados, que ajudam a entender melhor a Bíblia e a fortalecer a fé. Mas, não substituem a Bíblia. Entendi. São um auxílio, não a fonte primária. Isso. E também ressalta que as obras são para todo mundo que busca crescimento, que busca entender melhor a formação humana. Não é só para um grupo religioso específico. Bom, para quem ficou curioso, como dar um primeiro passo para aplicar alguma dessas ideias? Olha, talvez um bom começo seja simplesmente refletir sobre o equilíbrio. Como a gente está equilibrando as diferentes áreas física, mental, social, espiritual na educação das crianças ao nosso redor? Uma autoavaliação, então. Isso, ou de forma bem prática, tentar uma atividade simples que conecte a criança com a natureza, como a obra sugere. Observar uma planta crescer, cuidar de um bichinho, coisas assim. Fica então uma reflexão para a gente levar, né? Como é que a gente pode hoje cultivar melhor o potencial único de cada criança, olhando além das notas do desempenho acadêmico? Para formar seres humanos mais completos, mais resilientes, com um senso ético forte. É a grande questão. Exatamente. Esperamos que essa análise das fontes tenha sido inspiradora, tenha provocado boas reflexões. Foi um prazer explorar essas ideias aqui. E convidamos todos a ouvir outras análises aqui no podcast Ellen Talks. A gente está no Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e também no Castbox. Siga a gente, curta, avalie, deixe seu comentário e compartilhe. Assim mais pessoas podem descobrir essas conversas. Isso aí. Até a próxima!